Salve, salve então, meus queridos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui na nossa reunião, né, na nossa aula mensal, para a gente dar continuidade a esse descer ou subir escadas, né? Isso a depender muito de como que a filosofia tem acontecido nas nossas vidas, de que maneira ela tem contribuído para a gente refletir e pensar, né, nosso lugar no mundo e o lugar do mundo em nós. Isso é importante. Ah, Hoje, hoje é um nome pesado, né? Que a gente vai estudar, um nome pesadíssimo, peso pesado da filosofia. Vale ressaltar, se alguém estudasse filosofia até o início ali do século XX, 70% da faculdade é estudando esse cara, né? É Kant, 70%. E a gente tem uma herança muito grande dentro das universidades do nosso país, isso é uma particularidade muito importante, como que também no nosso sistema jurídico, tá? Na figura do professor Miguel Reale, né? Como que o Kant, né, o neocantismo também, ele se entranhou, né, na nossa maneira de pensar a justiça, de pensar a liberdade, de pensar o conhecimento, e, portanto, como ele é usual. Né? Então, todo mundo que passa aí por um curso de graduação na área de ciências humanas, inevitavelmente vai encontrar o Kant. Isso aí é... E aí o mais engraçado disso tudo que não só, né, essa questão do inevitável de se encontrar o Kant, mas como que o Kant, através do seu sistema filosófico, ele praticamente abordou, não digamos tudo, mas ele construiu, né, suas críticas ao redor de eixos que perpassam essa nossa condição de conhecimento, né, do que seria o ser humano, o que seria o homem. Para a construção dessa aula, a gente utilizou, obviamente, a obra do Kant. Os três principais livros eu mandei no grupo para vocês. São livros bem robustos. Para ser bem honesto com vocês, daqueles três livros inteiros, eu li apenas um, que é considerado o clássico, né, que é o Crítica da Razão Pura. Porque é o Crítica da Razão Pura que vai construir, né, os elementos que ele vai abordar ao longo da sua vida, do seu sistema filosófico. A vida do Kant ela é bem interessante, da gente. É uma biografia que algumas pessoas falam, uma biografia muito comum, né? Não tem nada assim de especial, mas é justamente aí que mora o interesse. Ele é um cara que nasce, né, no século XVIII e ele vai falecer no início ali, 1904, 1804, início do século XIX. E viveu bem, né? Viveu bastante, tinha uma dieta rigorosa, muito metódico. Só que ele foi ganhar expressividade dentro da filosofia quase com 60 anos. Foi conquistar, inclusive, né, o espaço dele como grande filósofo a partir dessa idade. Que ao longo da vida ele teve que abandonar os estudos universitários, mas continuou dando aula. Né? Ao longo da vida ele foi um estudioso nato. E o mais interessante disso tudo também, que se você pegar e fizer um cálculo, né, do quanto esse homem leu e estudou, não seria, né, de se estranhar o quanto que ele escreveu e o quanto de coisas que ele abordou. O Kant seria como uma espécie de versão, a grosso modo, fazendo um pequeno anacronismo, uma espécie de versão moderna do Aristóteles, porque ele se preocupou com tudo, né? Inclusive, eu fiz uma provocação, né, postando para vocês lá no grupo uma pequena frase dele, dizendo quais são os interesses, né? Ele se interessava tanto pelas estrelas do céu, né, que estava acima da cabeça dele, como as questões morais internas que, né, o colocavam em questão. Para construir essa aula, né, como eu já disse, a gente passou por essas obras. As outras obras têm trechos interessantes, né, que as notas de rodapé dos especialistas em Kant, que a gente chama de comentadores, né, que os comentadores abordaram, que eles, né, nos trouxeram. E, portanto, é legal você ter as obras, porque ao ler algum tipo de comentador, você pode chegar na obra e conferir como que está escrito. Né? Aquelas traduções que eu mandei são as melhores, inclusive. Tem um outro livrinho, esse livrinho eu baixei em PDF, mas tem ele em versão também para Kindle, né? Inclusive está aqui, que é um livrinho que é 10 lições de Kant. Né? Esse 10 lições de Kant você encontra da editora Vozes, é um livrinho pequenininho, assim, fininho, na versão, né, impressa, e ele está muito focado no sistema jurídico kantiano, que é as questões morais, éticas, que a gente vai abordar aqui hoje, também dentro da nossa aula. É um livrinho interessante, vai contar aqui as 10 lições e dar uma perpassada na epistemologia kantiana. Uma coisa que é muito importante, que a gente tem repetido isso constantemente ao longo das nossas aulas, esse conceito aí de epistemologia, epistemologia.
Esse conceito, ele não nasce, né, no período dos filósofos em questão que a gente está abordando. Ele é um conceito depois posterior para abordar o que esses filósofos falaram. Então, de Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Locke, Hume, Bacon, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, né, todos esses filósofos, eles construíram isso, né, seus sistemas filosóficos, e todos eles abordaram essa questão da origem do conhecimento em algum momento, e posteriormente criaram essa disciplina chamada epistemologia para, né, tomar conta dessa área, né, das origens do conhecimento. Área também que o Kant fuçou. Naquele momento, né, que o Kant estava ali escrevendo, esse estudo do conhecimento era chamado de gnosiologia, né, de gnose, né, de conhecimento. E aí uma outra obrinha que eu considero a mais divertida do Kant, porque é a mais fácil de ler, porque ele também é considerado muito hermético, é um cara muito difícil de ler. Isso não é por culpa da tradução. Isso é até uma questão que ele tinha com ele, né? Que ele falava ao longo da sua vida, né? Que as aulas, os alunos, inclusive, falavam, ele, assim como o Hegel, né? O Kant também tinha essa questão, né? Que os alunos diziam que a aula era melhor do que a escrita, né? E ele tinha as aulas dele muito lotadas, porque como ele era um cara que deteve muito conhecimento, como eu disse, era importante de fazer esse cálculo. Pensa numa pessoa estudando dos 13 aos 80 anos, 8 horas todos os dias. É impressionante, né? Metodicamente. Né? É impressionante, obviamente, a quantidade de coisas que esse homem abordou, né? Que ele conseguiu acessar. Tem um detalhe também que é interessante, né, que eu acho uma curiosidade importantíssima, é que ele morava em Königsberg. Hoje é uma cidade do território russo, mas naquele momento estava dentro daquilo que ficou conhecido posteriormente como Alemanha. Né? Depois de uma série de questões geopolíticas na Europa, né, mudaram a, a nacionalidade da cidade dele. Mas escreveu em língua alemã, portanto alemão. Não existia Alemanha ainda, porque a Alemanha foi unificada depois da segunda metade do século XIX, mas ele morava em Königsberg, nessa cidade, e todos os dias ele saía para fazer uma caminhada às 2 horas. Todos os dias. Então, as pessoas da cidade, né, que se acostumaram com aquela figura, metodicamente passando todos os dias às 2 horas, depois de um certo tempo, diz né, as anedotas, né, as histórias a respeito dele, as pessoas começaram a consertar os seus relógios, a acertar o horário a partir da caminhada do Kant. Elas não olhavam mais para o relógio da catedral. Kant está passando em 2 horas, vamos ver se é 2 horas mesmo, então acertava o relógio, por causa desse metodismo kantiano, muito interessante. Então, portanto, o livrinho, né, que compõe também esse lugar muito interessante da filosofia dele, que faz um apanhado muito legal e é fininho, e é gostoso de ler, né, é esse livrinho aqui, Fundamentação, né, da Metafísica dos Costumes. A costumes, né, que você vai ver lá, crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica do juízo, né, são nomes complexos, né, que você vai falar assim, o que é essa crítica do juízo? O que é essa tal de metafísica dos costumes, né? Isso aqui é muito interessante. O argumento aqui é o seguinte, não é a moral que precisa de religião, é a religião que precisa de uma moral. Isso porque é justamente esse lugar, né? O Kant está elaborando uma filosofia que é a fundadora, né? Até certo ponto do iluminismo, na verdade. Né? Ele tem um ensaio poderosíssimo, que eu vou mandar também para vocês, porque eu não achei um decente, né? Assim, que está com a tradução legal. Eu tenho o arquivo, mas não encontrei. Se chama O que é o esclarecimento. Né? Essa, da verdade, deveria ser a tradução daquilo que a gente estudou na escola e toda a vida a gente escutou, né? Que é o tal do iluminismo. E o correto, né, o europeu, inclusive, né, se conversar com um europeu, né, que está lá estudando filosofia, ou que já estudou, que passou pela escola, ele trata o iluminismo, aquele período dos filósofos racionais, né, que tem alta conta na ciência, como esclarecimento. Então, o que é o esclarecimento? É justamente, né, você romper, né, com qualquer tipo de tutela externa, né, e elaborar uma tutela que é em si, né, que é consigo, que é no indivíduo, que é com você mesmo. Então, portanto, né, você não é seu pai que vai te direcionar na sua maioridade, não é Deus, né, quem vai te direcionar é a razão. Então, isso é muito importante. Então, portanto, o que o Kant está dizendo? Que o homem tem a capacidade de chegar na maioridade, ou seja, na maturidade, a partir do momento que ele tem condição de usar a sua razão, né, como algo que é um dever, né? Isso é um sinal de autonomia.
Isso é interessante porque a gente percebe a implicação disso dentro dos sistemas jurídicos, né, no Ocidente, aquela história, né, da maioridade ser depois dos 18 anos, porque subentende-se que a pessoa, depois dos 18 anos, ela consegue já fazer o uso das suas faculdades racionais, porque ele já passou por um conjunto de experiências. Essas informações são importantíssimas, porque isso nos ajuda a entender a epistemologia kantiana. Ele vai falar assim, ó, a experiência por si só, ela é vazia, né? Assim como a razão, sem conceito, também não vale nada. Então, é onde que ele vai juntar os dois sistemas filosóficos mais importantes até então. Porque você tem lá o racionalismo dogmático, né? Cartesiano, spinoziano, leibniziano, né? E você tem, né, o empirismo cético, né, que alcança suas últimas consequências no Bacon, desculpa, no David Hume. Começa com Bacon e alcança suas últimas consequências lá no David Hume, que é aquele ponto, né, o que os meus sentidos não tocaram, não observaram, não sentiram, não existe, né, desconstruindo a causalidade. Aí o Kant vai falar o quê? Fala, não, veja bem, calma aí. A causalidade, tal como o Hume falou, que ela só é construída a partir de um conjunto de experiências. É por isso que a gente espera determinados resultados de determinadas coisas, porque a gente já viveu, né, um conjunto de experiências. Ele falou assim, ela não existiria, inclusive a elaboração de uma experiência, se você não tivesse as faculdades mentais, ou seja, se você não tivesse a razão. E o Kant ele foi formado dentro de uma base racional, mas depois que ele leu David Hume, ele falou, opa, temos um problema. Se não é a razão, mas também não é só a experiência. Então, o que que é? Né? Para onde nós vamos? Que tipo de conhecimento, então, que é capaz de elaborar o conhecimento? Porque tem coisas que são, né, importantíssimas da gente, né, fazer distinções, né? Tem uma diferença entre compreender e conhecer, e isso é abismal, né? Compreender, cada um está tendo uma compreensão daquilo que eu falo. Realmente, conhecer aquilo que falo vai demandar, né, outras dimensões que o Kant está trazendo como uma crítica. Então, fundamentação da metafísica dos costumes está relacionada a aspectos, né, religiosos, porque ele tem três grandes perguntas que elaboram uma quarta pergunta, que vocês vão ver aqui na apresentação que eu vou compartilhar, que vão elaborar esse sistema filosófico, que é importantíssimo, né? Ele é considerado o maior filósofo da modernidade, né? Depois, justamente por isso, ele vai ser o cara que vai, né, mais sofrer, né, críticas dos famosos, né, iniciadores daquilo que a gente entende como contemporaneidade. Mas, enfim, contemporâneos mesmo, século XXI. Mais Nietzsche, Schopenhauer, né, o famoso Kierkegaard, todos eles vão, né, bater no Kant. Outro livro interessante, Compreender Kant. Esse livrinho aqui é impressionante. O Kant é difícil de ler, mas esse livrinho também é. Porque é isso que o cara está propondo. É engraçado, o Yara, né? Do ponto de vista da linguagem, é isso. Ele falou assim, tem como eu explicar um autor difícil de maneira fácil, então tem que ser difícil tanto quanto ele. É tipo isso. Vou tentar amenizar, mas ele é difícil, eu vou explicar a dificuldade de maneira difícil, enfim, algo nesse sentido. Então é um livrinho curto, mas extremamente denso. É um livrinho para ler depois dos 10 lições de Kant, depois dessa aula, de repente, né, modéstia à parte, né, mas na medida que avança, a gente vai vendo curiosidades que são bem legais, assim. Muito bom. Aí aqueles que são dos comentadores, né, que eu sempre estou mostrando aqui para vocês. Uma breve história da filosofia, esse aqui é o livro que eu indico para todo mundo ter na sua estante. Está com dúvida de um filósofo, corre lá. Aqui o autor, ele fez uma espécie de stand-up da filosofia. Muito, muito legal. Tratando de maneira divertida, tudo. O velho e bom Bertrand Russell, o apanhado que ele faz da filosofia kantiana aqui é invejável, parece que me foi, né, o autor desses todos aqui que foi mais profundo, porque ele me ensinou, por exemplo, a entender onde que o Kant está na minha vida, né? E eu não sabia que estava tanto assim. Inclusive, essa aula é kantiana. Então, vocês vão entender logo, logo. Né? Tem esse outro aqui que eu ganhei, né, de um professor, né, um professor colega, que ele comprou achando que era uma coisa e o livro era outra. Porque está aqui escrito A História da Filosofia, né, do Will Durant. É um filósofo norte-americano. Então, ele achou que fosse uma coisa de história mesmo. Assim, vou estudar a história. Mas é a história do pensamento filosófico. É o que é muito diferente.
né? E aí, portanto, ele aborda os conceitos. Então, o livro que eu vejo que melhor explica assim, os conceitos de maneira bem didática, né? Que a gente vai falar aqui do transcendental, do transcendente, né? Juízo analítico, juízo sintético, a posteriori e a priori, esses conceitos kantianos, né? Que é impressionante como o Kant, né? Ele recriou, e eu já expliquei isso aqui também em outras aulas, né? Como que é do mote dos filósofos recriar uma espécie de linguagem, porque eles estão tratando de elementos que são novos do ponto de vista do pensamento. Então, se é para abordar algo novo, constrói-se então a palavra que é para aquele algo que está sendo estudado, né? E aí, embora o que ele está tratando já exista, mas como ele está tratando sobre uma nova premissa intelectual, né, filosófica, ele batiza com outros nomes. Por exemplo, juízo analítico, razão. Juízo sintético, experiência. É o jeito do Kant. Mas aí não basta. Aí ele vai falar juízo sintético a posteriori, juízo analítico a priori. E aí depois ele pega isso tudo, rasga, joga fora esses, não serve, serve outro. Aí ele vai, né, construindo aí um grande, né, sistema filosófico que nós, né, não digo que somos escravos, mas a gente depende muito, né? Aquela história, né, da regra de ouro que acompanha todas as religiões, né, ganhou amplificação nos sistemas jurídicos a partir de Kant, né? Fazer aos outros, né, o que você gostaria que fizesse com você, né? E aí, mas só que tem uma ordenação imperativa por trás disso, que é o famoso imperativo categórico, que a gente vai estudar aqui também, entender, afinal de contas, o que isso, né, se trata. Então, história da filosofia. Portanto, essa aí são a nossa biografia, que montou essa aula. Durante aí, uns 20 dias eu estou mergulhado em Kant. E é bacana porque você voltar a ler o Kant vai despertando coisas que você não tinha percebido, né? Se a gente estude, está na pós-graduação, está numa aula, está lá diante de professores que são catedráticos, né? Tem um professor, eu até trouxe o nome para vocês procurarem, talvez vocês que são da psicologia, né, Thaisa, Maria, Joaquim, da psicanálise aí, vocês devem conhecer. Tem aulas desse cara, provavelmente no YouTube. Eu lembro que eu vi tem uns 2 anos. Então, se vocês derem uma procuradinha, vocês vão encontrar, que é um professor, eu acho que ele não é brasileiro, mas ele dá aula aqui no Brasil, ele chama Daniel Omar Pérez. Ele é psicanalista e filósofo. Tu conhece, Maria? Ele é da Unicamp. Ah, que legal, isso mesmo. É da Unicamp. E É da... ele conseguiu enxergar dentro de Kant, né, 75% do que o Freud escreveu. Não me pergunte como, mas ele faz associações muito interessantes e ele vai buscando. Que essa premissa de conhecer o fenômeno, essa questão do que a gente não pode conhecer, né, do sujeito ou mesmo do objeto, das coisas, né? Como a gente está limitado a conhecer as coisas na sua, né, completude, aí entra a questão do inconsciente, né? O consciente não está aqui disponível, né? Assim, para você acessar, né? Oh, vamos lá, deixa eu ver, né? Então, esse Daniel, ele é muito interessante, as aulas dele. Então, é um cara, uma indicação aí de nome para vocês aprofundarem, dialogarem com suas áreas, né? Para a Nath aí, para o Lucas, né? Do audiovisual e, né? Das formas, né? Arquitetônicas e tudo mais, né? Aí é muito interessante vocês procurarem a teoria estética kantiana, né? Do sublime, os conceitos de sublime e o conceito de beleza em Kant. Para vocês vai ser assim maravilhoso terem noção disso. Eu gosto muito porque ele faz a seguinte, ele usa as pirâmides do Egito, ó, um elemento arquitetônico como exemplo, né? Ele usa também a Catedral de São Pedro e mais engraçado, ele nunca foi lá não, tá? Ele está usando isso apenas como uma ideia de demonstrar como que nós somos pequenos diante daquilo que é grandioso. Né? Então, você vendo a imensidão do mundo, né? Imagine só a gente diante das cataratas, né? Quando você está ali diante das cataratas, aquela coisa gigantesca, aquilo nos causa, né, um desconforto. Ele está falando, aquilo que é grandioso, que inicialmente causa desconforto e depois revela beleza, é o sublime. Ele tá dizendo, inclusive, que a beleza salva o mundo. E aí tem uma brincadeira que os biógrafos falavam que o Kant só gostava de ficar próximo de mulheres bonitas, né? Que é uma ideia de que a beleza salva o mundo. Né? Até nisso ele era metódico. Tipo,
tipo, fazendo uma brincadeira bem inadequada, tipo, as mulheres bonitas deixem vir a mim, né? Tipo, nesse sentido. E então essa noção é muito interessante para vocês que são dessa área. E querida Yara, você acha que eu não pensei em você? Pensei em você também, né? Quando se trata de texto, né, de escrita, tem um livro do Kant que chama Prolegômenos. Prolegômenos. O nome já é tanto literário, né? Imaginando um livro de poesia com esse nome, Prolegômenos, né? Que é uma série de sacadas escritas filosóficas dele, que faz uma espécie também de ajuntamento, né, das questões teóricas que ele aborda ao longo da vida. Mas ali acho que ele falou só vou escrever para as pessoas me entenderem, mas tem uma série de questões ali da escrita de si, né, que é um conceito aí da literatura que está presente muito nos franceses da segunda metade do século XX, né? Margaret Duras, né? Você provavelmente conhece, Sophia Cayley, né? Ou tem gente que fala Kali, né? A própria Simone, né? Esposa do Sartre, a companheira do Sartre, vamos falar dessa maneira, né? A Simone, tem a Simone Weil, né? Que é uma filósofa do início do século XX. Então, o Kant influenciou de maneira impactante todo mundo, né? Todo mundo teve que ler Kant para ser um grande filósofo no século XX. Nem que seja para derrubar toda a arquitetura, né, toda a dimensão, toda, né, monstruosidade do seu sistema filosófico. Porque ele atravessou tudo. Assim, até Kant era Aristóteles atravessando tudo. Depois de Kant, Kant atravessando tudo. E aí a gente não pode se esquecer que isso é um fundamento muito importante, né? Que para cada sistema filosófico você tem um correspondente dentro da física, da leitura que se faz de mundo, né? Então você tinha uma leitura, né, geocêntrica de mundo e o Aristóteles sustentava ela. Quando vem Darwin e bagunça isso tudo, né? Então o mundo, a gente desconstrói a cosmologia do mundo. Porque você tem o mundo girando ao redor, e esse conceito é importante para a gente entender uma questão kantiana. O mundo entendia-se como a Terra centro de tudo, geocentrismo, né? E tudo orbitando ao redor dela. E aí, né, depois de Copérnico e Darwin, bagunça essa lógica e os cálculos estão mostrando que o mundo não é cosmológico. Não é um universo lógico, não é um universo organizado. Vai se perceber muito pelo contrário, que ele é, né, tem aquela música do Racionais, do Tim Maia, né? Mas me lembra assim, esse conceito sempre me vem à mente, né? É um universo em desencanto, né? É um universo em desencanto que vai ao encontro, né, posteriormente daquela física newtoniana. Ele constrói lá, né, todos os seus elementos que vão explicar o movimento nesse planeta, mas vocês sabem, se não sabem, fiquem sabendo, que a física, se você pegar um foguete para a Lua, já não vale mais nada que o Newton, né, escreveu em termos físicos. Só um né, das leis newtonianas vale no espaço. E aí você tem o Einstein, né, você tem, né, enfim, outras figuras da física que vão, né, corresponder a outros filósofos que vão derrubar, né, a perspectiva kantiana. É como se o Kant fosse um Newton, né, que está alterando aí o olhar da filosofia. E é por aí que nós vamos começar. Então, portanto, agora eu vou apresentar para vocês e a gente vai avançar aí nos conceitos kantianos. Espero eu, né, que esteja aparecendo tudinho. Tá, né? Que maravilha. Então, a gente não pode deixar de dar um recado para os colegas que vão ver esse vídeo depois, vocês que estão em casa, se tiver algum conceito, alguma coisa que a gente está abordando nessa aula, nesse bate-papo, né, nesse momento aqui de troca, fiquem à vontade, né, para mandar mensagem, tanto lá no grupo ou no meu particular. Uma coisa que eu nunca me dei conta, né, estudando Kant, que eu falei, putz, eu nunca fiz isso, né? Nunca dei essa abertura e eu estou dando hoje, né? Vocês, às vezes, fica, de repente, né, um desconforto de tirar a dúvida ali no grupo, manda no particular para o professor. Eu tenho imenso prazer em ajudá-los, né? Se quiser indicação de alguma coisa, se tiver com alguma problemática filosófica, querer saber, por exemplo, quem é o filósofo que aborda isso, né? Quem que a gente pode ler para pensar determinadas coisas, traz, que se eu tiver leitura ou indicação de leitura, a gente conversa. E essas trocas, elas fazem as coisas serem mais frutíferas. Avancemos. Senhores, esse homem, né, que vai alterar, né, as questões dentro da filosofia,
ele vai desenvolver todo o seu sistema, né, dentro das suas críticas. Cada uma dessas perguntas corresponde a um livro do Kant, né, no seu período de maturidade. Como eu disse, ele foi construído, né, em termos de raciocínio filosófico, dentro do racionalismo, de um cara que chama Wolff, né? Mas, posteriormente, ao ler o David Hume, ele vai falar: o Hume me acordou de um sono dogmático. Então, isso é importante. Olha só, ele estava dentro do racionalismo dogmático, ele escrevia tudo, né, com essa concepção racional, mas quando ele se deu conta dos questionamentos que eram imputados ali pelo Hume, ele falou: putz, não é a razão. E isso construiu, né, uma abertura para ele pensar de maneira muito intensa, afinal de contas, então o que que era? Porque ele estava lendo Hume, sabia que aqueles argumentos eram muito fortes, mas que não era o ceticismo, não era o esvaziamento do conhecimento racional que iria fazer com que o conhecimento das coisas de fato acontecesse. Porque senão a gente chegaria no momento em que nada existiria. Porque a gente tem que colocar as limitações também humanas nesse jogo. Né? Não é só viver sobre a causalidade, não é só viver aquilo que se espera das nossas experiências, e nem o que se espera do que vai acontecer mediante o que os nossos sentidos estão absorvendo. Mas, né, aquilo que se vive, né? E aquilo que você aprende como se vive. E o Kant, dentre outras coisas, embora isso seja um tanto quanto, né, para nós, foi um tanto quanto pueril, você pensar, ele altera o lugar da filosofia numa construção de conhecimento. O que significa isso? Quero que vocês, né, ao pensarem, né, o que eu estou dizendo, pense duas palavrinhas. Uma das palavrinhas é sujeito e a outra palavrinha é objeto. Tudo que a gente estudou até o momento eram teorias substancialistas, tá? E, inclusive, que carregavam a ideia do ser enquanto identidade. Ou seja, tudo era definido pela sua substância. Então, o que isso ocorre? Né? O que isso traz para a gente? Que era o objeto, o que você pensava sobre esse objeto, ou a experiência que esse objeto, né, lhe passava, então, ou seja, a razão e a experiência com o objeto, que era responsável por uma construção de conhecimento. E aí o Kant, quando ele lida com essa desconstrução epistemológica que o Hume tá colocando mediante o racionalismo, ele chega à conclusão de que está errado, tem uma coisa errada. O objeto nunca ensinou nada para ninguém. O objeto está lá parado, né? Uma coisa, né? Uma coisa que, né, não tem o postulado da liberdade. E essa palavra é muito importante, tá? Porque a liberdade kantiana, ela não é uma essência, ela não é uma coisa, não é uma coisa que se aprende, é um postulado. E só é livre quem tem a capacidade de fazer escolhas racionais, quem tem essa capacidade. Então, essa cadeira que a Maria de Fátima está aí sentado, ela só se move se ela tiver um ser movente. Ela não vai fazer escolhas por ela. Né? Ela só vai quebrar mediante né, um processo físico que lhe imputa mais peso do que ela pode suportar. Ela só vai mudar de cor se alguém pegar uma lata de tinta ou uma nova tapeçaria né, fizer essas modificações, né? Então, olha só, o objeto não ensina nada para ninguém. O objeto, ele depende de quem? Do sujeito. Isso que o Kant traz aqui. Assim, ó, os racionais, os empíricos, estavam todos eles, né, buscando o conhecimento no objeto, conferindo ao objeto essa importância de construir conhecimento. Então, seja, né, numa equação matemática, ou num jogo de futebol, em como bater bem numa bola para fazer o gol, né? Colocava-se única e exclusivamente a responsabilidade no objeto que você tinha um contato para que isso pudesse acontecer enquanto razão ou experiência. E o que o Kant faz é alterar isso. Não, o objeto não tem liberdade de ensinar nada. Quem constrói o conhecimento sobre qualquer coisa que existe no mundo é nós que somos livres. Porque nós temos as faculdades mentais, presta atenção nesse conceito, faculdades mentais, que fazem categorias, ou seja, então, as nossas experiências constroem as faculdades e vice-versa. E aí, portanto, é nesse lugar, né, nessa relação que eu tenho com, né, o objeto, a partir do que eu consigo conhecer do objeto, que vão se construir ali conhecimentos.
que eu posso aprender do objeto. Como que é dado o nome disso tudo, né? Isso nós damos o nome, desculpa aqui, a gente dá o nome de Revolução Copernicana da Filosofia. Revolução Copernicana da Filosofia. Fred, o que isso significa? Lembra? O sistema físico, né, cosmológico, Terra centro de tudo, tudo orbitando ao redor da Terra. Em Kant, né, o que ele está falando? Antes, né, objeto no centro de tudo, toda a construção de aprendizado e conhecimento, né, ao redor do objeto. O que o senhor, né, Darwin, posteriormente Newton, estão mostrando, né, enfim, através de toda uma reconstrução cosmológica, mostrando, na verdade, que existe uma engenharia desorganizada, né, no universo. O Kant está dizendo que, assim como a Terra não era o centro de nada, o objeto também não é o centro de nada. Porque a gente só conhece do objeto o que ele mostra para a gente. E se eu pegar aqui, né, vamos aprofundar numa coisa que é muito importante. E eu vou usar vocês como exemplo. Né, mediante... E aconteceu isso, inclusive, antes dessa aula começar a ser gravada, quando estávamos conversando. Né? Todos aqui têm um lugar profissional, né, um lugar de experiência profissional, onde não quer dizer que sabem mais. Isso não é que sabem mais. Mas a caminhada profissional os coloca mais conhecedores daquela geografia, daquele lugar, daquela região, daquele campo de atuação profissional. E aí, portanto, né, o que você pode conhecer do objeto é toda essa experiência que você teve com esse campo profissional, mas também o que você pensou enquanto tinha essa experiência. Então, obviamente, se for, né, não me gabando, né, se for conversar sobre filosofia numa roda, num boteco, batendo papo, eu consigo conversar. Mas, se eu sair lá com os amigos do Lucas e da Nath, e eles começarem a falar de arquitetura, de cinema, de luz, eu vou ficar... legal, bem interessante. Mas posso vir a conhecer se eu tiver, eu, sujeito, direcionar o meu olhar para o objeto. Com o tempo, eu vou construir as faculdades mentais que me permitem conhecer o que eu posso, o que está disponível do objeto, ou seja, dessas áreas de atuação. Posso um dia, né, trabalhar com o Joaquim, posso um dia escrever tão bem quanto a Yara, né? Mas isso vai depender do quê? Do contato com o objeto, não do objeto comigo. Né? O que isso explica? Essa revolução copernicana do conhecimento. É a retirada do objeto e também uma valorização da singularidade, que já tinha começado lá com Locke, né? Uma valorização dessa singularidade do sujeito. Né? E o Kant está dando um recado aqui que muita pouca gente, engraçado esse muita pouca gente, né? A Yara, se tivesse escrito num texto, ela ia arriscar assim, falar assim, não se usa essa expressão. Brincadeiras à parte, Yara. Mas pouquíssima gente toca nesse assunto. O Kant está liberando a gente para conhecer o que a gente quiser. Tá vendo? Isso, para aprender. Está liberando a gente para um termo que está na moda hoje dentro do universo corporativo, que eu, né, às vezes tenho contato, por conta desse trabalho com a filosofia, que é o conceito de lifelong learning. Aprendizagem pelo resto da vida. Essa plasticidade neural, ela é construída a partir das experiências, mas tudo que você conhece das coisas vem da experiência, mas a experiência também só é possível porque você conheceu. Né? O sujeito ali, ele é o responsável pelo seu conhecimento. Que aprendeu alguma coisa e se dedique a ela. Mas isso não é experiência? Não, porque essa experiência sem as faculdades mentais seriam vazias. Isso que eu estou te dizendo, né? Vamos pegar aqui, usar uma expressão, não digo inadequada, uma imagem que não seria adequada, mas é como se você pegasse, né, colocasse uma pessoa que está privada dos seus sentidos para fazer determinadas coisas durante um longo espaço de tempo, embora ela esteja ali diante daquilo, mas essa privação de sentido, ela é neuronal, né? Às vezes ela está enxergando, mas não consegue expressar o que está vendo. Então, portanto, é um abismo, né? Existe um abismo aí. Então, as duas coisas têm que estar funcionando. E aí, onde nos leva, né, a esse questionamento, o que, afinal de contas, a gente pode saber?
Porque, como eu disse, né, esse saber aprender é muito diferente de conhecer. E o Kant está trazendo isso lá na sua crítica da razão pura. O que nos leva, né, a esse conhecimento, a esse questionamento. Bom, o que eu posso saber? Né? E mediante aquilo que eu posso saber, né, que está disponível para eu, enquanto sujeito, encaminhar, né, o meu conhecimento, o que eu devo fazer? Ok, Thaisa, tudo bem. O que eu, né, enquanto indivíduo, devo fazer? E essa palavra, gente, devo, dever, ela é fundamental. Porque ele construiu lá um aparato filosófico questionando essa nossa possibilidade de conhecer as coisas. Agora ele está construindo um aparato filosófico questionando essa nossa possibilidade de nos tutelarmos a nós mesmos, sem tutela divina, sem tutela de pai, né, sem tutela de alguém. Esse lugar em que eu, ser humano, indivíduo, né, no uso das minhas faculdades intelectuais, posso fazer escolhas diante das coisas. E aí é aí que entra esse postulado da liberdade. Como nós somos livres, a gente pode fazer qualquer tipo de escolha, mas que tipo de escolha é universal? Em que a minha escolha não implica, né, em prejudicar Lucas e Nath, não implica em prejudicar Joaquim, Fátima, Yara e os colegas que assistem essa aula. De que maneira eu devo fazer e, ao fazer, não prejudico ninguém? Então, a gente tem um questionamento que está lá, né, na crítica da razão prática. Na crítica da razão prática. E aí, então, ele está falando, ó, eu, ser humano, porque é muito importante a gente saber de uma coisa. O Kant foi o primeiro cara que teve uma cadeira, né, de professor de antropologia, mas não a antropologia que a gente conhece. Ele não está interessado nessa relação de conhecer o homem com a natureza, mas sim na relação que o que esse homem pode fazer com a natureza, a partir do que ele sabe, a partir né, da sua razão, da sua moral, né, e a partir, inclusive, da sua fé. Que é aí onde entra a metafísica dos costumes. Né? Que aí vem a terceira pergunta, né? O que eu posso esperar? Porque o Kant está dizendo, e é muito legal, porque até eu chegar nessa compreensão, né, nesse caminho, assim, que eu falei, putz, antes eu pensava, mediante a filosofia kantiana e mediante algumas alterações que determinados comentadores faziam, que o Kant não acreditava em Deus. Né? Mas não é isso. Ele foi criado, inclusive, dentro de uma família muito rígida nesse sentido, né, muito religiosa. Ele também foi uma daquelas categorias de filósofo que, em algum momento da vida, estudou teologia, então ele sabia a Bíblia de cor. Mas, ao conhecer o racionalismo, ele chegou à seguinte questão, assim, existe um comportamento no homem, na liberdade que lhe foi conferida ao homem, né, que é capaz de fazer escolhas sem as regras morais autoestabelecidas pela religião. E aí, porque não, ele está falando assim, aqueles escritos bíblicos, né, as regras institucionais, elas também foram escolhas do homem livre ao construí-las. Então ele falou assim, Deus é capaz de conhecer tudo, mas o homem nesse sentido, o que ele pode saber? Apenas aquilo que o objeto mostra. Mas o que o homem deve fazer? Aquilo que a razão lhe exige. Né? E o que ele pode esperar? O que o homem pode esperar? Né? E aí, nesse sentido, é separar, né? É o que a grande separação epistemológica kantiana, porque a gente percebe que é um sistema todo amarradinho. Né? Como que uma coisa vai levando a outra? O que a gente pode esperar? Do homem, apenas o conhecimento do fenômeno, que é a construção do famoso criticismo kantiano. Né? E de Deus que ele conheça tudo, mas aí é justamente aí que está a questão. Né? Existe uma separação entre moral e religião. E essa separação ela é muito concreta. Né? Né, não é a moral que precisa de religião. Ou seja, não é a razão que precisa de uma religião. Né? É a religião que precisa de usar a razão. Entende? Se a religião usar a razão, ela não vira fundamentalismo. Olha que louco isso. Então, você vê tanto que é potente essa filosofia. Então, assim, não é, né,
Não é a moral ser religiosa. Não é o Congresso ser invadido, né, por figuras que querem ditar as leis a partir de um texto religioso. Tem que ser o contrário. As constituições laicas, elas têm que ter uma moral que imputa a qualquer indivíduo, independente da sua religiosidade, um conjunto de leis que são universais. E aí é onde entra o imperativo categórico kantiano. Então, é muito interessante você pensar isso. Inclusive, ele fala, né, a moral que tem a religião tomando conta dela, vira terrorismo, fundamentalismo, vira tudo isso aí que a gente está vendo, né? Inclusive fascismo, que não é um conceito kantiano, bom deixar claro, mas que a gente apropriando do pensamento de Kant, que está presente demais dentro da filosofia da Hannah Arendt, ela está debatendo constantemente ali, todos eles fazem isso, né, mas a Hannah Arendt faz também, né, isso está muito potente. E aí o que, que acontece? Essas três perguntas, o que, que o homem pode saber, fazer e esperar, constitui a quarta grande pergunta, que é a grande pergunta filosófica dele, né? Então, afinal de contas, o que é o ser humano? O que é o ser humano? O que ele sabe, faz e espera? Essa grande pergunta que vai, né, mover toda a sua filosofia e construir aquilo que nós, né, afinal de contas, estamos aqui estudando. Isso nos leva ao próximo lugar, né? Que é partir, então, dessa premissa dessas críticas que foram, né, desenvolvidas categoricamente por esse cara. E eu fico assim, embora a gente não pode ver a filosofia, isso é muito importante, né? Não pode ver uma filosofia como algo que surge de um pontinho aqui embaixo e vai subindo numa reta, né? E vai evoluindo. A gente não, né, pode ver nesse sentido. A filosofia não pode ser jamais vista dessa maneira. A gente tem que ver ela como, né, vários pontos, que desse ponto vão surgindo as ramificações que cruzam entre si, mas que, né, vão construindo, né, diferentes platôs, aí, utilizando um conceito deleuziano, diferentes platôs, né, dimensões assim, que se atravessam, que se constroem, que se constituem, né? E aí, nesse contexto, o Kant, tudo aquilo que ele leu está ali, né, assim, confluindo para essa construção desse sistema. Então, vamos lá, ali no 1, né, juízo analítico. O que são os juízos analíticos? Juízos analíticos são os juízos a priori, nas investigações filosóficas kantianas. Juízos analíticos a priori são aqueles que supostamente são frutos da razão, ou seja, aquilo que a razão conhece. O que a razão conhece a priori? Né? É aquilo que já está contido no predicado. Mas olha esse conceito, contido no predicado, né? Vamos lembrar que o predicado ele pressupõe já o sentido da palavra. Exemplo, eu nunca vou virar, né? Pegar aqui a Nath mais uma vez, hein, Nath? Eu vou pegar a Nath e falar assim, ô Nath, traz para mim aí um triângulo de 3 lados, por favor. Não. O triângulo é um juízo analítico, porque o conhecimento daquele elemento já contém em si, racionalmente, que ele é, né, um conjunto de ângulos, né, que formam, né, o triângulo, portanto, 3 lados, né, enfim. Então, triângulo. Então, as formas geométricas são bons exemplos de juízos analíticos, né, a priori. A priori, porque já constituem em si aquilo que são, né? Agora, aí você vê como está presente os outros filósofos. Se eu acrescento assim, a esfera, ela é redonda, ela tem 360, né? Ela tem, né, uma circunferência. Então, isso tudo está contido, né? Me dá uma bola quadrada. Não tem. Né? Pega um quadrado de 5 lados, é quadrado, é 4 lados, né? Tem suas diferentes distinções, né? Equilátero, né? Enfim. Mas os juízos analíticos, eles contêm em si aquilo que são. Portanto, são racionais. Eles não dependem de uma síntese. Aí começa a ficar compreensível, né? Você não precisa, né, comer o triângulo, pegar o triângulo, ver o triângulo, escutar o triângulo falando, para subentender racionalmente que são ângulos de 3 lados, né? Vai ver a primeira vez, você vai ver o desenho, tudo, mas as suas faculdades racionais
já lhe apresentam aquilo que é racional como algo que é a priori, né? Como o Descartes defendia lá a ideia de Deus, né? O Kant está aqui tocando nos conhecimentos matemáticos e tudo mais. Um ponto importantíssimo, sabe? Importantíssimo. Juízos sintéticos. Os juízos analíticos, eles são a priori, como eu disse, porque já estão contidos, mas os sintéticos, o nome já está entregando. São juízos que dependem da experiência. Então, que nesse sentido, né, juízos sintéticos a posteriori, eles só serão construídos posterior a uma experiência. Ou seja, um contato sensível com o objeto. Então, se eu falar assim, aquela bola de futebol, olha só, racionalmente você sabe que ela é redonda, né? Mas eu falar assim, uma bola de futebol, só a síntese, o conhecimento de uma bola de futebol lhe comprova que ela é de futebol. Aquela bola de futebol amarela, né? Então, juízo sintético a posteriori. Eu só saberei que aquela bola é de futebol e é amarela depois de uma síntese, ou seja, depois de conhecê-la, depois de ter uma experiência sensível. Mas eu sei, a bola, ela é redonda, é racional. Mas que ela é amarela e de futebol, é empírico. Então, olha o que o Kant fez, o que ele fez? Ele falando assim, não existe experiência sensível sem o uso da razão. E não existe experiência racional sem o uso da sensibilidade. Porque um sem outro é informação vazia. Se você não usa a razão, se você não interpreta, né, o contexto, eu não sei, sim, vou contar para vocês uma experiência que eu passei, foi extremamente perturbadora. Há aproximadamente uns 10 anos atrás, eu fui participar de um seminário de História e Literatura na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia. Né? E, assim, era tão bom aquela época, né, gente? Estou até falando aqui de maneira... A universidade, há 10 anos atrás, ela era eufórica, era viva, né? Estava tendo lançamento de livros, os estudantes pulsando conhecimento. Lembro que tinha colega indo estudar em Portugal, fazendo mochilão pela América Latina para fazer pesquisa dos incas, dos maias, um negócio assim, né? E eu muito motivado com essa experiência, né, de estar ali naquele seminário. Inclusive, eu estava apresentando um trabalho, né, nesse seminário lá de história, que era de história cultural. E aí, gente, num determinado momento, teve aqueles que eles chamam, né, de banquete, né, o simpósio noturno, que é acompanhado de bebidinhos, salgadinhos, né? Estava tendo apresentação musical dos estudantes de música da universidade, maravilhoso, com algumas declamações de poesia do pessoal da artes cênicas. Né? E aí eu senti vontade de ir no banheiro, cheguei no banheiro, tinha um cara em cima da pia, nu, em cima da pia, ele estava nu em cima da pia, fazendo os movimentos corporais. O que aconteceu? Eu saí correndo do banheiro, né? Procurei o segurança mais próximo, a pessoa, a autoridade mais próxima. Falei, tem um maluco lá no banheiro, em cima da pia, pelado, fazendo movimentos obscenos. Aí o cara chegou no meu ouvido e falou assim, é uma performance. Né? Eu não consigo estabelecer nenhum tipo de compreensão se eu não passar pela experiência sensível. E a experiência sensível não vai construir nada de sentido naquilo, se ela não tiver, no mínimo, né, a faculdade mental que lhe forneça a compreensão do que está acontecendo. Né? A partir daquele momento, eu passei a ficar mais atento. E agora eu entendo o que é uma performance, ainda que, do ponto de vista contemporâneo, a minha contemporaneidade não alcança essa dimensão de expressividade, assim, sabe? Tem coisas né, desse lugar kitchen, né, que eu ainda preciso compreender. Né? Eu vou até determinado ponto. Mas é justamente, né, são incômodos da contemporaneidade que ultrapassam, inclusive, essa nossa capacidade do que eu posso saber.
O que eu devo fazer? A minha moralidade naquele momento acusou uma obscenidade, né? O que eu posso esperar? Que pecado aquele cara está cometendo, né? Minha religiosidade acusou que Deus não autoriza a gente ficar nu em cima de uma pia do banheiro, balançando o corpo, né? Então, toda essa dimensão aí, né, de entendimento do objeto depende das minhas faculdades mentais, racionais, mas também da minha sensibilidade diante daquilo. E aí, o que o Kant ele construiu? Um novo tipo de conhecimento. Porque até então, se eu estou falando de juízo analítico e juízo sintético, eu estou mencionando o quê, gente? Estou mencionando racionalismo e empirismo. Racionalismo dogmático, com todos os seus dogmas, de que se eu penso, eu existo, e o sintético, né? O empírico, né? Que com todos os seus, né? Com seus aparatos céticos, dizendo que não pode existir se não houver experiência sensível. Aí o Kant pega e fala assim, nenhum dos dois, um sem o outro, é vazio. Então, ele já alterou o lugar do conhecimento e colocou no sujeito. E agora ele está falando assim, então o que nós temos, então? Nós temos um juízo, que ele é sintético, mas ele não é a posteriori, ele é a priori. Então, isso aqui é, tipo, eu falo rindo para vocês, é o grande, nossa, uau, né? É um juízo sintético, a priori. Ele não vem depois da experiência, ele vem depois da razão. Então, ele é sintético e depende de uma síntese, de compreensão sensível. Compreensão sensível. E ele é a priori, porque as suas faculdades mentais, as nossas faculdades mentais, elas criam categorias, gente. Isso é muito legal, porque, assim, quando vocês estão aqui diante dessa aula, tá? Os quadradinhos aí separados, né? Você está vendo ali números, né? Então, olha só, as nossas faculdades mentais, para que a experiência sensível seja completa, ela busca compreensão. Então, assim, eu vi o slide do Fred mexendo nos números, uma fontezinha, um negocinho verde e tal, né? Você sabe que é número porque você passou pela experiência, mas você só teve essa experiência porque, né, a razão, o entendimento construiu esse lugar. Então, veja bem, Kant criou uma nova área epistemológica. Você tem racionalismo, você tem empirismo e você tem o criticismo. Agora, Fred, traduz isso para a gente. Já tinha mencionado isso, talvez, em outra aula, mas agora a experiência vai ficar diferente. Fomos eu, Joaquim e Yara comer frango frito no balde. Convidei-os, estão aqui próximos, né, a mim. De que a Maria de Fátima e o Lucas estiverem na cidade, estão convidados, né, a comerem frango frito. Enquanto vocês comem, eu tomo o suco de cevada, combinado? Eu não vou comer o frango frito. Mas fomos nós três. A gente nunca tinha ido. Eu, Joaquim e a Yara. Né, e fomos lá. Depois de experimentar, segundo as palavras de Yara, né, um isopor mal temperado, né, a gente conversou a respeito. E aí, o que você achou? Supostamente, Frederico ficou apaixonado com aquela iguaria da gastronomia imperialista norte-americana que você encontra em todas as esquinas do mundo. Joaquim achou bem mais ou menos. Ele falou, se eu estou com fome, eu como. Se eu não estou, eu passo. Joaquim achou mais ou menos. A Yara abominou. Tá vendo o que o Kant está provando para a gente? A gente comeu o mesmo frango no mesmo lugar, nas mesmas condições físicas e mentais. Mas a impressão que a gente teve de, né, entendimento daquela iguaria, a sensibilidade e o entendimento ali em conexão, produziram reações diferentes, que são subjetivas e singulares. Joaquim achou mais ou menos, Fred amou e Yara detestou. A mesma coisa, isso aí é o que fundamentou a famosa crítica que vocês conhecem, crítica gastronômica, crítica cinematográfica, crítica literária. Por quê? Porque a partir do momento que você passa um conjunto de experiências sensíveis e de entendimento racional de um determinado contexto, isso lhe confere a capacidade de determinar para o outro, se ele quiser ou não experimentar também, se aquilo é bom ou ruim. Então, fomos, depois do frango frito, fomos eu, Joaquim, né, e Yara ao cinema. A gente foi assistir o último filme do Tom Cruise lá. A propósito, eu não vi, tá? Mas a gente foi nesse dia. Né? E a gente foi assistir. O Joaquim achou fenomenal. Lembrou
25 anos atrás, quando ele andava de moto, jaqueta de couro, né? Ele achou fenomenal. A Yara achou... a Yara é a mal-humorada do grupo, né? Ela achou de péssimo gosto eles reviverem esse filme, e eu achei mais ou menos. Veja bem, mesmo cinema, mesmo filme, nas mesmas condições. E a nossa vida nos mostra que aquilo pode ser bom, ruim ou mais ou menos, e isso é crítica, criticismo. Por quê? A nossa sensibilidade, o nosso entendimento, enquanto sujeito, naquilo que a gente pode saber, né, constrói o entendimento, o conhecimento sobre aquilo, e, portanto, a gente determina, né, o juízo daquilo. Bom, ruim, mais ou menos, e aí por aí vai. Então, você tem, né, o racionalismo, o empirismo e o criticismo kantiano, que é essa construção de um novo juízo, que é um juízo sintético, né, a priori, que sensibilidade e entendimento andam lado a lado. Agora, para entender isso, é importante a gente ter essas informaçõezinhas aqui, ó, né? Essa informaçãozinha que diz respeito às formas a priori de sensibilidade. Olha que interessante, porque, como eu disse, aquelas 3 perguntas elas vão moldar o sistema kantiano filosófico, né? O que eu posso saber, o que eu devo fazer e o que eu posso esperar. O Kant está dizendo que nós, a nossa humanidade, né, na nossa liberdade, a gente não consegue construir nenhuma experiência sensível sem o tempo e o espaço. Então, é aquilo que eu disse, nós no mesmo lugar, comendo do mesmo prato, nas mesmas condições, no mesmo momento, né, estamos construindo uma experiência sensível com aquela iguaria, né, com aquele prato, né? Porém, né, a maneira como ao longo da vida a gente quantificou, qualificou, relacionou, né, e criou modalidades de alimentos, né, também construíram a nossa experiência com aquele alimento. Então, a sensibilidade, ela precisa do tempo e do espaço, né? E aí é interessante você perceber, por isso que eu disse, porque a nossa relação com o objeto, ela está limitada, né, ao nosso entendimento. E aí, por isso que eu falo, só Deus vai saber de tudo, né? Porque para Deus não existe tempo e espaço. Só aí que depois que eu falei, putz, o homem acredita em Deus, então ele está criando até argumentos para isso. Ele acredita em Deus, né? Talvez não esse Deus tal qual é visto, pensado, imaginado, né? Homem branco sentado numa nuvem com sua barba, né? Mas ele acredita nessa dimensão sagrada que constrói sensibilidade e entendimento sobre as coisas fora do tempo e do espaço e fora das categorias, né? Porque sabedor de tudo. Então, nesse contexto, veja bem, tempo e espaço, né, fazem uma espécie de cama para a nossa sensibilidade acontecer. No dia 21 de julho, às 21h12, estamos nós aqui aprendendo Kant. O que você acabou de escutar está limitado a essa circunstância, a esse lugar, a essa dimensão de acontecimentos, né? E, portanto, você quantifica, você qualifica, você relaciona, e ao final dessa aula, isso vai lhe permitir dizer, pô, foi legal, pô, não entendi nada, pô, entendi mais ou menos, vou ter que assistir de novo. Porque a sua experiência de caminhada filosófica vão dizer para você em que lugar você se encontra. E ela é sua. O que você pode saber, só você pode saber nesse lugar sensível, né, irracional, né? Então, é isso a tal da crítica da razão pura, muito resumida, mas contendo aí seus principais conceitos, quando a gente está pensando em Kant. E, ademais... Fred. Oi! Ai, Fred, me disse isso, o que isso tem a ver, se é que tem a ver com subjetividade. Tem a ver. Até mesmo porque, Maria, é a autorização da subjetividade, né? Por isso que a gente fala assim, é o maior filósofo da modernidade, porque é a partir da modernidade que a subjetividade é autorizada, né? Que começa a se olhar para esse conceito de indivíduo, ele é fruto do século XIX, do 18 para o 19. Não existia indivíduo, né? Existia pessoa. O indivíduo, que é indivisível da sociedade, nesse indivíduo que ele não se desloca do contexto que ele se encontra, ele também é algo diferente do contexto que ele se encontra, porque é aí que surgem, né,
as disciplinas, né, psicologia, sociologia, que é justamente para entender o impacto que o coletivo tem no indivíduo e vice-versa. Então, isso é muito importante. Por isso eu falei, o Kant, ele é o primeiro professor de antropologia, mas ele não está estudando aqui o que é o homem com a natureza, ele está estudando o homem numa categoria, né, de limitações, né, e particularidades. Lembra que eu disse que a filosofia caminhou até Kant ali com uma ideia de substância, de identidade, e aí o Kant está dizendo que a identidade ela é crítica, singular, subjetiva, né? Porque o que a Maria de Fátima sabe de psicanálise é infinitamente, né, maior do que eu sei. Não é porque eu sou burro, ou tonto, ou desinteressado, mas foi porque ao longo da sua história, a sua subjetividade te conduziu para isso. Né? A sua história, a sua relação com esse objeto psicanálise, né, foram construindo categorias, qualidades, relações, modalidades que lhe permitem acessar de maneira sensível esse espaço na sua razão e vice-versa. Então, quando você... É muito legal, eu adoro as relações que... Eu tenho uma esposa psicóloga, então eu vivo isso, né? A gente está vendo uma série ou alguma coisa e aí acontece uma coisa na cena, ela vai e puxa um link, assim. Ah, aconteceu isso. Né? Ali, houve tá, uma negação, né? Não sei o quê. E usa os conceitos né? Isso, a socialização ali, usando conceitos do universo da psicologia, enfim, eu falo, não entendi, né? Para mim, eu estou vendo um roteiro acontecendo, uma história, e ela está vendo um roteiro, história, mas também teoria, onde, né? Da mesma forma, quando eu vejo determinada coisa, que é essa referência aí né, cinematográfica, né, visual, eu sempre, constantemente, estou fazendo relações com aquilo que estudo, né? Portanto, assim, eu vejo Game of Thrones, pegar um exemplo aqui, que eu tenho lá minhas críticas e elogios, tá muito balançado. Mas ali é um retrato muito concreto do que foi a passagem do feudalismo para um mundo organizado em estados nacionais. É isso, eram vários feudos, apesar de que você tem ali a fantasia, dragões, anões, eunucos, né, gente voando na vassoura, brincadeiras à parte, mas você tem um pano de fundo que me mostra questões políticas, estruturais, tudo ali, aí você percebe. Mas por quê? Houve essa construção sensível e racional desse conhecimento, que é subjetivo. Tá aqui. Outras pessoas podem ter? Sim, mas vai depender desse relacionamento. Não do objeto com o sujeito, mas do sujeito com o objeto. Né? Aquela história. Se Maria de Fátima quer aprender a pintar, ela tem que pintar. E aí a razão vai mostrar os melhores caminhos. Entendeu? Então ele nunca abandona a razão. Você precisa da experiência, precisa da razão. O Joaquim quer, né, fazer pugilismo, né? Ele quer agora virar lutador de boxe, né? Só querer não faz o lutador de boxe. Ele vai ter que praticar tudo, mas só o entendimento racional daquilo vai mostrar os melhores movimentos para o Joaquim, né, ser um bom lutador de boxe. Certinho? E um fato importantíssimo, porque assim, compreendendo, né, a gente fez essa longa caminhada para chegar até aqui, né, mas compreendendo isso tudo, agora fica mais fácil de compreender os outros elementos, né. A gente tem aqui esses dois conceitos que são conceitos muito importantes dentro da filosofia kantiana, que a gente, de uma maneira ou de outra, já falou sobre eles, agora a gente aborda só para vocês fazerem a separação. O númeno é a coisa em si. Vou pegar aqui como exemplo esse copo que eu ganhei dos meus alunos, do terceiro ano lá do colégio que eu trabalho. Esse copo eu ganhei deles. Você consegue, Lucas, vou pegar o Lucas que está aí prestando atenção no copo, você consegue me dizer a quantidade de água que tem aqui? Não consegue, mas você consegue me dizer que é um copo. Então, o que Lucas vê do objeto é o que ele mostra, o que ele é aqui, o que ele aparece, né? Ele não consegue ver o objeto em si. Então, quem consegue ver o objeto em si, só aquele que não tem essa dimensão de tempo e espaço para limitar ele. Porque, olha só, o tempo e o espaço limitam eu e Lucas, né, de saberem o que tem de água dentro desse copo. Então, o nômeno é a coisa em si, é aquilo que a gente não sabe. Então, o Kant está trazendo aqui um certo lugar cético para a gente entender que conhecer as coisas totalmente, a gente não vai conseguir.
A nossa relação, então, respondendo a pergunta, o que eu posso saber é apenas o fenômeno, é fenômeno. Ou seja, Lucas sabe que é um copo. Ele viu um copo, a cor do copo. Ele pode falar até mais, né? Se ele tiver um conjunto de experiências e entendimentos, sensibilidade e entendimento sobre copo, ele vai falar, é um copo Stanley, aquele copo, né, da burguesia, que eles estão levando nas festas para tomar cerveja, lá. Eu ganhei, tá, dos alunos, padrinho. Enfim, mas é maravilhoso mesmo, é um bom investimento. Para quem deseja. Brincadeiras à parte, então, não consegue. Então, número é a coisa em si, fenômeno é aquilo que a gente vê. O que vocês estão vendo dessa aula? O fenômeno aula. Eu não consigo mensurar aqui como o Joaquim está se sentindo neste momento. Né? A gente pode interpretar, fazer leitura, né, do corpo, né, falar, né, a gente pode pressupor, né, minha cachorrinha está aqui diante de mim, deitada, me olhando, sabe que ela está me contando? E aí, que hora que essa aula acaba e que hora que você vai lá embaixo comigo? Que eu quero descer, eu quero andar na garagem, eu quero, né, espairecer. Ela me olha, né, com muita potência, sabe, me olhando, né, me exigindo essa atitude. Isso é o que eu pressuponho, mas a coisa em si eu não sei. Talvez ela só está assim, me dá comida, né? Enfim, a gente não sabe da coisa nunca em si. O que a gente sabe da coisa é o fenômeno. O último ponto que nós vamos desenvolver, e, né, depois de entendido toda essa dimensão da filosofia kantiana, é o imperativo categórico. Se é imperativo, é obrigação, né? Categórico, porque passa por categorias. Qual categoria? Racional. A gente já falou disso, né? Então, olha assim, imperativo que é uma obrigação. Então, categórico por quê? Porque o Kant entende que, ao usar a razão, todos caminharemos para um lugar comum, que é agir segundo o dever, não agir segundo a obrigação. Então, olha a obrigação, tem um conceito que é importante a gente trabalhar, a obrigação ela é heteronomia. O que é heteronomia? Ela vem mediante uma premiação, uma pressuposição, vou fazer bem para Maria de Fátima, para ela estar na próxima aula. Né? Então, isso é heteronomia. Né? Agora, o que é uma ação autônoma? Vou fazer bem para Maria de Fátima, porque ao fazer bem para Maria de Fátima, o meu comportamento vai se transformar numa lei universal. Todo mundo, ao perceber que isso é a coisa certa a fazer, entende racionalmente que deve fazer bem um para o outro. E aí onde mora a grande frase do imperativo categórico. Né? Agir de tal forma que a sua ação se transforme numa lei universal. E é onde se aplica a tríade daquilo que não se deve fazer. Porque a pergunta lá não era o que eu devo. Não é isso? O que eu devo fazer. O que não se deve fazer? Mentir, roubar e matar em nenhuma circunstância. Em nenhuma. Mentir, roubar e matar em nenhuma. Essas três coisinhas aí, elas são anti-autonomia. Elas roubam a autonomia do indivíduo, porque elas estão condicionadas. Elas estão condicionadas. Elas condicionam a ação. Sempre conto para os alunos que uma vez eu estava numa das avenidas aqui da cidade, chama Leopoldino de Oliveira, e aí eu estava esperando um ônibus, e o ônibus estava... Eu avistei o ônibus e do outro lado da avenida um senhor caiu de cadeira de rodas. Ele caiu da cadeira. Eu olhei meu ônibus, falei, nossa, vou lá, pego o ônibus. Na hora me veio isso de maneira muito clara. Não existe nenhuma lei que me obriga a ajudar o cara de cadeira de rodas. Isso seria uma moral estabelecida dentro das regras e das normas, né? Mas do ponto de vista categórico, das minhas faculdades, que pressupõem que fazer a coisa certa é uma lei universal, eu perdi meu ônibus. Eu atravessei a rua e ajudei o cara na cadeira. Eu não seria preso nem multado por não ter ajudado. Eu poderia ter ido embora tranquilamente, mas era a coisa certa a se fazer. Então, o imperativo categórico nos diz assim, que se todo mundo andasse na velocidade, né, não precisava ter limite de velocidade nas ruas. Né? A moralização, ela seria, né, imputada
pelo nosso modus operandi e livre de pensar racional, porque nós seríamos autônomos para fazer as escolhas certas, para agir dentro do dever. Isso é a base, né, de boa parte das constituições do mundo ocidental, né? Haja de tal maneira que a sua ação se transforme numa lei universal. Ou seja, a pergunta que deve ser feita mediante qualquer circunstância é: se eu fizer isso, eu prejudico alguém? Se em alguma circunstância alguém em qualquer parte do mundo for prejudicado de maneira categórica pela minha ação, não posso fazer. Agora, se a minha ação não implica em prejudicar ninguém, né, eu devo fazer. É a coisa certa. Ajudar o homem lá é um dever, não é uma condição. Heteronomia, condição. Autonomia, dever. Por isso que o esclarecimento racional, o categórico aí, o uso das nossas faculdades mentais, nos mostraria, né, o lugar em que nós amadurecemos, ou seja, a nossa capacidade de fazer escolhas corretas, adequadas, né, mediante a razão, não a lei divina, não a lei dos seus pais, não a cultura, não. A coisa certa tem que ser feita em qualquer circunstância. Esse é o senhor Kant, meus queridos. Esse é o senhor Kant. Ó, tem mais coisa de Kant para estudar? Uma infinidade. Ficaríamos, como eu disse, 70% das faculdades, né? Hoje não mais, hoje é só 50. Estuda 2, 3 anos de Kant, né? Eu tenho um padrinho mesmo, que ele é padre, né? Então, vocês sabem, eu acho, né, que o padre ele tem que estudar filosofia, depois ele faz teologia. E ele fez 2 boas faculdades, então é muito gostoso conversar com ele. É uma prosa, eu coloco ele em situações bem complicadas, é uma prosa bem filosófica. Que ele fez PUC, filosofia na PUC, e não pensem vocês, por ser uma universidade católica, eles vão deixar de abordar os abismos, né, da religiosidade, da teologia, dos dogmas, muito potente, que é justamente isso, o indivíduo não suporta. Se a fé dele não suportar os questionamentos que foram colocados, ele não pode seguir adiante, né? E ele fez também, ele fez PUC BH em teologia, lá estudou teologia na PUC de BH. E o mais interessante é que os caras que estão dando aula nessas 2 universidades são os aposentados das grandes universidades públicas, né? Tipo, o cara que aposentou na UFMG, o cara que aposentou na USP, o supra-sumo. Esses livros aqui, ó, que a gente está abordando aqui como comentadores, são os professores da PUC hoje, né? E aí, né, nesse questionamento, ele falou, né, questionando esse lugar dos currículos, ele falou que Kant está em tudo. Kant está em tudo. Inclusive, essas religiões pentecostais, ou mesmo essas renovações epistemológicas e dogmáticas dentro da igreja, partem desse lugar, né? De aceitação dos indivíduos. Uma fala que pode soar obscena ou mesmo pecaminosa, o Papa Francisco é kantiano. Quando ele fala que tem que acolher todo mundo, né? O julgamento do nômeno, do ser em si, é divino, certo? O que nós conhecemos do indivíduo é limitado. Então, ninguém pode acessar as profundezas do entendimento que cada um está sentindo em relação às suas escolhas. O que a gente pode fazer é o quê? Acolher, tratar bem. É nosso dever ser bons uns com os outros, independente da performance, da orientação, da escolha, enfim, né? Tem implicações críticas dentro do imperativo categórico, mas isso é para outra aula. E agora vamos, né, abrir aí para as discussões, questionamentos, perguntas, Fred, críticas, ponderações, fique à vontade. ele chama a gente para responsabilidade, né? É legal que tem uma chamada aí, seja responsável, você é livre, tá? Aquilo que eu te falei, a sua cadeira não vai fazer nenhuma escolha, você faz as escolhas por ela, entende? Se você usar, eu falo para os meninos, né, porque se porventura cair, tiver alguma redação aí nos vestibulares sobre a questão do uso das armas, Kant é o melhor repertório sociocultural para argumentar, criar argumentos muito interessantes, porque a gente vai mais fundo aí. Normalmente eu fico 1 mês dando aula de Kant para os alunos nessa aula, assim, para ter uma base bem sólida mesmo, para eles compreenderem, porque a partir dali a filosofia parte de uma crítica, né, a Kant ou aos sistemas que são essencialistas, substancialistas, né, enfim.
Mas você compreendendo Kant, você fica com a base aí para avançar. E aí, de fato, ele está te falando assim, ó, você é livre. Mas isso, o uso dessa liberdade tem que ser racional, né? A sua autonomia implica um uso racional, né, de tudo que está aí disponível. Então, né, se eu vou até você, eu tenho que ir me perguntando, vou fazer bem se ir até Maria de Fátima? Vou fazer mal para alguém se eu fizer isso? Então, assim, a gente tem um conjunto de ferramentas aqui para se questionar a todo momento, e é bem difícil, né, também. Eu vou comprar aquela história, né? Porque se a gente leva isso ao pé da letra, isso está criando outros sistemas filosóficos, né? Aí eu vou comprar uma calça jeans. Aí as pessoas começam já a se perguntar de onde vem essa calça jeans, né? Quem fez essa calça jeans? Em qual país foi construída? Em que condições a pessoa fez? Então, ao comprar na loja XYZ, eu estou financiando algo que faz mal ao mundo? Sim, então não compre. Entenderam, né? Sim. Entendi. Então, assim, é muito, ele chama a gente para a resposta. Tu é um sujeito único, o que você pode saber vai depender da sua dedicação, né? O que você pode esperar é conhecer as coisas na sua limitação humana, né? O que você deve fazer é ser livre para fazer, enquanto indivíduo, as coisas dentro de uma nuance que pressupõe autonomia. E a autonomia, ela só vem com o uso adequado da razão nas escolhas que você faz. Eu estou pensando aqui, Fred, em tudo Fica isso triste aí não, que você Joaquim. acabou de falar. A astronomia, a autonomia, o dever. Ultimamente está sendo tanto quanto complicado em relação a certas situações e pessoas, essa autonomia do acolher, né? Porque tem uns e outros aí que E não eu dá, não né? quero acolher de jeito Então, nenhum. Yara, esse imperativo Nossa, categórico do haja de tal maneira que a sua ação se transforme numa lei universal, depois vai ter aí inúmeros filósofos no século XX questionando né, esse lugar. Porque, de fato, é complexo, né? Porque vai esbarrar em questões culturais, né? Vai esbarrar no relativismo cultural também. e em questões de pessoas que não estão nessa dimensão e não compreendem e nunca vão agir da mesma forma que a gente espera que elas ajam, ou Então, aí seja semelhante ao nosso. a dica do Luc Ferry, né, que é uma solução que ele encontrou para o imperativo categórico, é haja de tal maneira que você trate as pessoas tal como você gostaria que as pessoas que você ame fossem tratadas. Sim. E aí já fica uma responsabilização, assim, tipo, você tem que agir assim, né? Vou agir de tal maneira como eu gostaria que a minha filha fosse tratada por você. Né? Então, fosse que E tudo quando que... eu me deparo com o outro que não age assim, não compreende, não vai ser assim. Aí já é uma, aí que tá, tem uma questão interessante, porque aí tem uma inversão, né, de atitude. Você está agindo, o indivíduo talvez não haja. E aí é onde são Sim. formados sistemas jurídicos de penalização dos indivíduos que não agem de acordo com a lei universal. Que ultimamente a gente está tendo tanto exemplo tão Agora, explícito. quando se passa por cima da lei, o problema está muito maior, né? Porque já é um problema de realmente hermenêutica, né? De compreensão da coisa, né? Porque é isso, né? A lei usa lá, por exemplo, por isso que o Kant é muito estudado nas faculdades. Né? A lei usa lá, né, a venda nos olhos, a espada e a balança, né? Mas só que tá complexo o negócio. A interpretação das coisas aí tá tomando dimensões que é isso aí. Mais algum comentário? Lucas e Nath, vocês ficarem observando, tá tudo certo? Não, eu até ia perguntar uma coisa bem na linha do que a Tiara falou ali, de essa questão de ser um imperativo categórico, ser parece um desejo de universalizar, né, esse dever. Só que no começo da aula, tu deu esse foco de que ele fala na questão do juízo sintético a priori, ser uma coisa que leva a gente a ver que cada indivíduo é muito único, né, na forma como faz esse juízo. Então, é isso que ficou, tipo, não digo que é uma contradição, porque eu não, tipo, eu digo da onde que vem, né, essa coisa de universalizar. Mas é isso é muito bom que você falou. Porque, assim, o juízo sintético, a priori, nos transforma em sujeitos únicos, só são capazes de construir qualquer possibilidade de saber das coisas
mediante esse agrupamento de experiência e razão. Mas quando se trata do que eu devo fazer, né, a razão é que postula. É a razão que postula. E aí, está vendo? Porque a razão, lembra que ela tem uma categoria a priori de entendimento. O que ele está dizendo é que ao longo da vida, a gente sabe que não pode pegar o lanche do coleguinha. Ao longo da vida, a gente começa a aprender, depois de determinado ponto, a gente está pronto, né? 18 anos. Você sabe que você não pode roubar. Você sabe que você não pode matar. E você sabe que você não pode, né? Enfim, mentir, né? A gente sabe. A gente continua fazendo. Então, ele está dizendo, você já sabe, a razão está te... Ó, a razão mostra o que é errado. A gente faz porque quer. Faz porque a gente escolhe. A nossa liberdade nos conferiu essa possibilidade de escolher a coisa certa a ser feita. Entende? A razão está postulando aqui, ó. Sua escolha pode seguir esse caminho. Aquela história, né? É muito importante a gente perceber o quanto que isso é político, né? É muito político. É porque eu vou trazer isso para vocês, tem uma questão muito séria aí. Vocês provavelmente, e agora é o momento ideal, tá? Para vocês assistirem The Good Place lá. Aquela série, tipo, os capítulos são de 20 minutinhos. O Bom Lugar tem na Netflix. Assistam, porque agora começa a fazer tudo sentido. O Bom Lugar, The Good Place lá. É porque tem uma nuance forever, assim, para sempre dentro da filosofia, dos aspectos morais, que é essa filosofia universalista, que todos têm que seguir uma lei, e tem um outro que é utilitarista, que não é todos seguirem a lei, mas a maioria ser beneficiado por uma lei, né? Então, assim, em que ponto que a gente se encontra? Na verdade, a gente está cruzando isso a todo momento. A gente sempre está fazendo contas, né? Você lembra da história da Bela Adormecida? Uma fada não foi convidada porque não tinha convite. Aí o pai da Bela Adormecida fala assim: pode chamar as fadas todas, essa daí precisa nem ficar sabendo. Aí a fada fica sabendo, vai lá e amaldiçoa a Bela, né? Vai dormir, vai morrer. Aí uma fada vai desconstrói o feitiço mais ou menos. Não, vai dormir 100 anos. Mas o que interessa ali é que ele foi utilitarista. O rei falou: eu estou convidando a maioria, uma só não tem problema. Eu vou dar comida para a maioria das pessoas, se 2, 3 passar fome, a maioria está comendo. Né? O Kant não, o Kant está dizendo, vamos dividir aí para todo mundo comer. Só que o capitalismo ele está sempre nos empurrando ao utilitarismo. O Kant está nos conduzindo ao universalismo. A gente está sempre sendo atravessado por esses dois lugares. Entendeu, Lucão? Só uma curiosidade para o Joaquim, não sei se o Joaquim sabe. O Joaquim faz a formação no Instituto Winnicott. O fundador do Instituto Winnicott, Loparic, ele foi fundador da Sociedade Brasileira de Kant e foi presidente vários anos lá. Ei, ai, ai, hein? Não sabia não, Fátima. Especialista em Kant também. Legal, né? Porque assim, ele tem leituras muito profundas. Porque eu vi os trabalhos dele de Heidegger, que o Joaquim me mandou. Vou tocar uma música para vocês que ela tá aqui fazendo os meus dias ultimamente. Recentemente ensaiada. Acho linda, assim. Está sendo um alento. Ela se chama Queremos Saber, Gilberto Gil. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem das grandes populações. Homens pobres das cidades, das estepes, dos sertões.
Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério sobre o mistério da luz, luz do disco voador, pra iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, na ilusão do poder. Pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, queremos saber, queremos saber, todos queremos saber. É isso. Boa noite, gente. Nossa, que letra linda. Não conhecia essa música do Gil, não. Linda. Essa tem no acústico da Cássia Eller, ela canta. E no último disco dele, que ele lançou uma turnê aí com a família, eu até indiquei para vocês lá os docs. Sim. É uma delícia. Eu aconselho. Quer ver que tem esperança? Assiste esse doc aí do Gil aí, Gil em Casa com a família aí, é muito bom. Eu vi com a avó, Lucas, algum. Você estava aí, né? Quando a gente viu com a minha mãe, ela gostou muito. Nossa, ver isso com a mãe é rio de lágrimas. O Lucas estava aí, a gente assistiu uns. Nossa, é bonitinho demais. Né? É sincero, né? Sincero. E aí no disco novo aí, que tá nas plataformas aí, é o sobrinho, o filho da Preta que canta, o João Gil. O Francisco Gil. Ele que canta. E a voz dele é maravilhosa. Muito linda. Gente, Muito boa legal. noite. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. É nós que voa. Obrigada. Boa noite, gente. Bom. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau. Tchau, gente. Beijo.